Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Inventor. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar como colocar conexões, ok? Em tubulações que não tenham ali a divisão dentro da rota, ok? Na última videoaula eu expliquei como criar uma rota segmentada, porém ali nessas junções você iria colocar um componente da biblioteca. Respondendo aí aos comentários, na verdade não foi somente um, foi vários comentários, tanto no Facebook ou no YouTube, em relação a disponibilizar esse arquivo para o treinamento. Bom, eu peço desculpa de não ter disponibilizado antes, então nesse vídeo eu vou deixar na descrição ali embaixo, tem um botão mostrar mais, e ali você vai encontrar o link de download para essa montagem, ok? Então quem quiser praticar a videoaula número 1 de tubulações vai ter o arquivo base e também a videoaula número 2 vai ter a mesma montagem, beleza? Então vamos ao que interessa, galera. Primeira coisa, essa montagem não tem nenhum sistema de rota, eu acabei que limpando os últimos itens que nós executamos e eu vou executar um sistema de rota do zero. Bom, primeira coisa, eu vou clicar na minha aba Environment, ou seja, os sistemas ali de tubulações, cabeamento elétrico, enfim. Eu vou clicar aqui ó, em Tube and Pipe, ele vai trazer para mim aqui uma janela chamada Create Tube and Pipe Run, ou seja, ele está criando um novo arquivo de rotas com o direcionamento da pasta da montagem com um nome específico. Você pode alterar, como eu já falei na videoaula número 1 de tubulação. Vou confirmar com OK. E ele vai habilitar a minha barra de Pipe Run, ok? Eu vou começar com uma rota, só que eu vou fazer uma rota já segmentada. Bom, como assim, professor? Eu vou fazer um pedaço de um tubo. Nesse tubo eu não vou colocar mais nenhuma curva, nenhum componente, e ali eu vou inserir um sistema de conexão. No outro exemplo, eu vou fazer uma ligação direta entre os tubos do meio e o da ponta, e ali eu vou colocar um componente bem na tubulação. Bom, vocês já vão entender, vamos com calma. Bom, a primeira rota, ela vai começar exatamente nesse cilindro, ok? E eu vou dar uma distância de 200 milímetros. Então, eu vou clicar aqui, Route, ok? Vou direcionar o tubo para fora e eu vou colocar uma distância de 200 milímetros. Pronto. Vou finalizar essa rota. Como eu já havia configurado esse sistema de tubulação anteriormente, eu já tenho aqui a biblioteca. Então eu vou clicar em Populate Route, ok? Caso você tenha perdido essa videoaula, volta na nossa primeira aula em relação à tubulação, que eu explico passo a passo como configurar os seus itens de biblioteca. Beleza? Bom, próximo passo, pessoal, eu vou colocar uma rota, ou seja, entre esses dois tubos, ok? Vou habilitar o componente de rota. E eu vou colocar desse cilindro para fora e desse cilindro para fora. Eu vou aumentar um pouco aqui a distância, vou criar a tubulação e eu vou mandar ele fazer o Populate Route, ok? E aí ele vai criar os componentes. Beleza, até aqui tranquilo, nada de difícil. Qual que é agora a dica? Bom, diferente do outro processo, agora eu posso vir dentro da biblioteca, exatamente nesse place. Essa biblioteca veio na instalação do meu Inventor, ou seja, o Content Central do próprio Inventor, galera. Então, assim, o que eu recomendo vocês? Se vocês não conseguirem instalar, às vezes a versão que você está utilizando não é recomendada. Por exemplo, tem gente que utiliza a versão LT do Inventor e não tem essa parte de bibliotecas. Então, procurem uma versão Professional, faça o download, ok? Recomendo que entre no site do Autodesk for Student. Lá você encontra todos os softwares. Façam o download e utilizem a versão Professional, ok? Bom, segundo passo, eu vou colocar agora um componente que seja ali de uma adaptação para aquela tubulação de 2 pontos. Como assim? Bom, no caso eu vou encontrar aqui, ó, adaptadores, ok? Eu vou encontrar sistemas de caps, sistemas de conectores, ok? Eu vou encontrar vários componentes. Nesse que eu fiz somente um pedaço do tubo, que é esse aqui, ó, que está bem aqui na lateral da janela, eu iria colocar um conector que sairia como fêmea de um lado e do outro lado seria macho, ou seja, um lado ele vai estar pegando a rosca e o outro lado ele tem uma rosca para ser colocado uma mangueira, uma tubulação, o que você deseja. Então nessa biblioteca eu vou encontrar aqui, ó, Parker Family, ok? Que ele tem aqui uma nomenclatura que é uma entrada em relação à fêmea e uma saída em relação a macho. Confirmo com OK.
Ele vai trazer uma janela para eu poder selecionar a dimensão desse meu tubo. Como eu estou utilizando nesse exercício um tubo de 3/4, na saída 1, que seria a fêmea, 3/4. Na saída 2 eu posso colocar ou 3/8 ou meia polegada. Eu vou alterar aqui a saída para meia polegada, beleza? Vou aplicar. Notem que quando eu volto agora para minha montagem, para o meu sistema de tubulação, ele fica com a peça flutuando. Na verdade, ele está pedindo conexão. Se eu passar o mouse aqui bem na ponta desse tubo, olha só o que acontece. Ele já encontra a conexão desse tubo, colocando o sistema fêmea no encaixe da tubulação e o sistema macho para fora. Se eu der um clique nesse ponto, ele vai criar essa conexão, esse sistema de acabamento, e ainda vai perguntar se eu quero rotacionar a conexão. Não tenho necessidade, aperto a tecla ESC, ele vai criar esse 3D e voa lá. A minha conexão já está preparada. Se eu der um duplo clique nesse tubo, eu vou conseguir enxergar a montagem dele por dentro do componente. Deixa eu só dar uma volta aqui em relação à vista. Olha só, o componente pneumático está por dentro do tubo, pegando exatamente um comprimento aqui de instalação. Ele já executou a rosca no final da tubulação e ele tem a saída desse conector, beleza? Bom, vamos voltar agora. Qual que é a diferença desse sistema para a primeira videoaula? Que aqui eu não preciso segmentar. Bom, nesse segundo exemplo, eu quero colocar uma união entre esses dois tubos, porque se eu quiser desmontar para ficar mais fácil, eu não consigo tirar esses componentes, isso aqui fica inviável. Olha só então o que eu vou executar. Vou habilitar novamente o meu Place, eu vou dentro da biblioteca e vou selecionar aqui o sistema de união, ok? Union. E dentro desse sistema de união, eu vou selecionar o seguinte componente, eu vou habilitar o item DIN EN10242. Ele vai trazer uma janela para poder selecionar a dimensão. No caso, vai ser uma união de 3/4. Eu aplico esse meu componente e notem que quando eu passo o mouse em cima de qualquer tubulação que eu tenha criado nesse sistema de rota, ele vai permitir colocar dentro da minha instalação. Com um clique, ele já vai segmentar esse tubo, ok? Eu vou só apertar o ESC porque eu não vou rotacionar. Ele vai criar o 3D e ele já vai criar o sistema de rosca automática. Como assim, professor? Olha só. Vou dar um duplo clique em cima da tubulação. Notem que ele já criou o meu componente de tubo roscado, já fez a interligação com a união e eu já tenho todo o sistema agora preparado para fazer outros itens. Você pode colocar componente como T's, né? Vamos fazer uma derivação aqui agora, ó. Fazer o Place. Vou dentro aqui de derivações como T's e eu vou colocar um T simples aqui, ó, um AS ME B1611, dimensão de 3/4, e eu vou passar o mouse aqui dentro dessa tubulação que eu já tenho executada. Pronto, encontrei uma posição, ele vai travar o meu componente, ok? Deixa eu passar o mouse para cá, encontrei um item, ele segmentou e ele perguntou se eu quero rotacionar. Nesse caso eu vou rotacionar colocando o meu componente, o meu T aqui para cima, ok? Aperto o botão ESC, ele vai finalizar a construção e notem que quando eu habilito agora uma nova rota, ele vai identificar exatamente esse ponto aqui, ó, desse T, como uma conexão. Eu posso colocar aqui uma distância de 200 milímetros novamente, finalizo a minha rota e mando ele fazer o populate route e automaticamente eu tenho uma saída. Então eu não preciso ficar fazendo aquela segmentação toda hora, você pode fazer as modificações em qualquer momento do seu projeto. Beleza, pessoal? Então essa foi a videoaula de hoje, ok? É uma videoaula um pouco mais específica. Se teve algum sistema que eu passei ali em relação a como criar rota, como você modifica as dimensões, é porque isso foi da primeira videoaula. Então volta na primeira videoaula de tubulações, assista e você vai pegar todas essas dicas, todos esses truques em relação à criação de rota. Essa em específico foi somente com o sistema de Place, que é da biblioteca. Então vamos aos recados de hoje.
Galera, se esse vídeo for de ajuda, curtam, compartilhem, deixem os seus comentários, favoritem esse vídeo aí no YouTube, porque assim vocês ajudam a divulgar cada vez mais e mais. E essas videoaulas são gratuitas, pessoal. Assim eu vou poder dedicar muito mais tempo a vocês aqui. Eu quero encerrar a transmissão, deixar o meu forte abraço a todos e fui!